Ai, essa pauta vai ser muito legal. Tem uma mesa linda aqui, que já eu mostro. Outra ali. E a nossa queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda mais uma vez. Prazer Carol. nosso. Porque hoje a proposta é interessante, inteligente e eu acho que atrai e muito o público. Você sabe que o público adora você. Eu sempre leio depois os comentários, eles falam, ai, aquela doutora que é sensível, que entende o que a gente está dizendo, que já passou por isso e tal. E hoje a proposta é a seguinte, contar para o público que fazer dieta ou mudar de hábitos nem sempre vai ser caro. Pode ser mais barato. A comida, ela tem que ser comida, Carol. E a comida, a gente pode pegar uma coisa muito simples que está ali no nosso dia a dia e transformar em pratos deliciosos, em coisas gostosas e nem por isso ela tem que ser cara. Então aqui é uma mesa de, R$25, tá aqui já a plaquinha, certo? Proposta de R$25. Uma mesa barata, uma comida que você pode comer em família, não tem nada de demais, de diferente, não tem coisas que não atraem paladar, porque tem muito isso. Ah, não vou fazer dieta porque as coisas light e diet são ruins, as coisas não é do meu dia a dia, porque a gente tem que ver muito isso. O Brasil é muito grande e a gente tem várias influências. Verdade. Então a gente tem que procurar o simples. O simples, se a gente já conseguir mudar o simples de casa, tudo dá certo. E pensar também na sazonalidade, né, gente? Lembram? Sazonalidade, quando tá no tempo daquele alimento, no momento daquele alimento, ele vai custar menos e ele vai ser melhor, né? Ele vai ter mais nutrientes e ele vai ser melhor. Vai ser mais gostoso. Aí a mesa dali, quem quiser a opção mais cara, ótimo. A gente vai mostrar também. R$105 as opções hoje para você que quer fazer. Ou você pode ficar no meio termo, faça a sua escolha, né, doutora? Mescle um pouquinho dali, você não precisa usar 100% daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cá, para a gente transformar isso numa cesta básica alimentar. Isso. Básico alimentar. E claro, não só vamos falar da questão do preço, mas a doutora vai falar dos nutrientes e vamos falar de uma alimentação saudável antes de tudo. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Se quiserem contar a história, fiquem à vontade que a gente conta também. 2 minutinhos a gente está de volta, vou dar um tempo para vocês escreverem, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita e vamos falar então de dieta mais cara, dieta mais barata, o que você coloca na sua mesa, vamos falar de preço, vamos falar de escolha, de bolso, com a nossa nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda mais uma vez. Vamos começar então, a gente já vai colocar aqui na tela a sugestão de cardápio da doutora das duas opções. Numa mesa de R$25 e depois numa mesa de R$105. Então vamos lá. Café da manhã, da opção, vou começar pela mais barata, tá? Porque eu tô aqui na mesa da mais barata, depois a gente vai pra mais cara. Então, a opção mais cara vai dar um total de R$14,80 e a mais barata de R$4,30. Bastante, doutora? É muita diferença. E o que é assim, é uma sugestão. Por que eu coloquei isso? Que no total são coisas que normalmente a pessoa leva na bolsa. Uma barrinha de proteína, que ainda é melhor do que aquelas de cereal, que ainda tem uma fatia de pão integral de forma. É uma coisa que tem na mesa, pode ter na mesa de todo mundo. É rápido. Uma colherinha de cottage, café com leite desnatado, ninguém pede seu cafezinho. Tá. Básico, mas custa mais. Então, se a gente quiser fazer um omeletinho de clara, também a gente vai ter uma opção proteica. Sim. A gente sempre tem que lembrar que a proteína tem que estar em todas as refeições. Porque em todas as alimentações ela dá saciedade, ela ajuda na manutenção, ela tem baixa caloria. Tá. Então é uma boa opção para quem quer mudar de alimentação e para quem quer perder peso e também quer ficar saudável. E olha que interessante, 2 claras, uma fatia de pão integral, então de forma, e uma xícara de café com leite desnatado. É isso aqui. É isso aqui. E as claras, a gente pode comer o ovinho cozido e pode ter uma gema também. Tá. A gente colocou a opção de 2 claras, mas pode ser 2 claras e uma gema. Pode comer o ovo cozido, pochê. Olha, a alimentação tem que ser gostosa. Não é porque a gente está fazendo uma dieta que tudo tem que ser insosso e ruim. E ruim, é verdade. Então a gente variar, porque todo dia comer ovo cozido, a gente chega uma hora que não aguenta mais. E é claro que a gente está falando aqui, vamos pensar numa coisa também. Se a gente for para uma linha que ela seja acrescida da enzima, sejam as linhas que se falam, né, sem lactose e tal, vai ser um pouco mais caro também. Então aqui a gente está falando de um leite desnatado
Normal. Tá. E de uma Mas fatia hoje de pão integral de farinha de trigo, não é de farinhas low carb, aquelas coisas. Não. Tá. E assim, a gente tem hoje opções que são mais baratas. O mercado está trazendo para a gente até bons leites de amêndoa, Sim. outras opções com preço bem mais razoável. Então a gente tem que investigar, olhar e pesquisar. E aumentou a procura, né? Aumentou a procura. Então, à medida que a gente produz mais, o A preço gente vai ficando mais... Ó, vamos ver a sugestão do café da manhã daqui, que pode ficar um pouquinho mais caro, mas também é bem pouco. Aqui ali a gente colocou a barrinha, Aqui é barrinha, que né? custa ali R$ 9,50. É o que encareceu o café da manhã, foi essa barrinha. A barrinha, ela custa mais caro, mas é uma opção para você ter na bolsa. Tá. Por quê? O que as pessoas pecam muito? Ficar muito tempo sem se alimentar. Então, a gente pode trocar essa barrinha por queijinho, pequenininho, aquele queijinho fresco. Poderia ser o ovo aqui também. O ovo, pode pôr um iogurte. Tá. Então, a gente também tem outras opções. O pão, ele não precisa ser o pão assim, porque aqui ele está combinado. Você pode fazer uma torradinha. Também. Então, ele pode ficar mais saboroso e você variar essa versão do pão. Também. Tá? E a gente pode fazer, transformar esse pão em croutonzinho, colocar em alguma saladinha de cogumelos, que tem pessoa que tem um café da manhã mais potente, que Com mais gosta de comida. Eu gosto. Eu também, Abobrinha, gosto. tomate no café da manhã, espinafre. A diretora falou que não dá. Dá, Glaucia. Eu adoro. Faço um omelete com tudo que tem. Com brócolis, café da manhã. Eu tenho muitos pacientes que gostam de comer café da manhã Alho mesmo, poró. alimento. Comida, adoro. Comida. Então, tem pessoas que têm essa opção. Também. Então, também é uma opção. Agora, tem uns que... eu não como muito pouco no café da manhã. Eu tomo um café com leite, isso é suficiente para mim. Então, eu acho que é interessante a gente começar a colocar algumas outras coisinhas. Tá. Ou uma fatia de queijo, ou um ovinho, ou um cogumelo seria legal, porque dá mais saciedade, se não chega no almoço tão faminto. Que a gente vai ter o lanchinho ainda. Isso aqui é uma dieta, gente, de manutenção. Tá. Muitas das vezes as pessoas, mas eu quero perder peso. Talvez a gente tenha que adaptar isso, vai muito do tanto de exercício que faz, da necessidade calórica basal. Tá. Tem pessoas que não dá para ficar comendo pão todas as horas do dia. Quantas calorias tem mais ou menos, doutora? Dá pra gente dizer nesse dia aqui? Então, nesse dia deve ter em torno de umas 1.200 calorias. Tá. O pessoal em casa então, também tem essa noção, tá? Além do preço. Vamos colocar então qual é a opção de lanchinho da manhã, aproveitando que a gente já está na mesa dos R$ 105. Olha lá. Na tela vai entrar para vocês então. De lanche da manhã, opção mais cara, o cachinho de uva, R$ 5. E opção mais barata, uma pera. Eu gosto da pera. A pera, ela é menos calórica, o índice glicêmico é menor. Então, para você ver que nem sempre o mais saudável é o mais caro. É verdade. Então, essa foi uma dica. Assim, podemos sim comer uva? Sim, mas o índice glicêmico é maior. É maior. Eu deixo a uva pro vinho, doutor. Deixa a uva pro vinho e come a pera. E come a pera. Mas assim, por que eu quis trazer a uva e trouxe ela em 2 momentos, até no suco também? Porque todo mundo acha, eu tô super saudável, eu tô comendo fruta todos os dias. A uva é uma fruta muito calórica. Às vezes você tá ingerindo mais calorias que você devia por causa de uma coisa saudável, que seria uma fruta. Então, para a gente tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Pode sim comer uma uva? Sim, mas a gente tem que mesclar isso durante a semana, usando opções com índice glicêmico menor. A maçã é barata, pera, o melão. É uma escolha inteligente, kiwi é uma escolha inteligente. A ameixa que seria legal já é um pouquinho mais cara, né? Ameixa e morango. Ameixa e morango são ótimas opções, são um pouquinho mais caras. A gente tem que tomar muito cuidado com a uva, com a manga, o abacate e a melancia. Altíssimo índice glicêmico e uma fruta. Todo mundo acha que melancia só tem água, que né? delícia. Que delícia, fresquinho e tal. O índice glicêmico muito alto. Vamos para outra mesa que eu vou mostrar a pera e eu vou te fazer uma pergunta. A gente poderia, então, neste caso, comer a pera. E aí, quando a gente pensa na uva, na questão do resveratrol, que vocês já contaram, e de outros antioxidantes, que faz super bem, a gente poderia adaptar e colocar uma cápsula. A gente poderia adaptar... manipular esse resveratrol da uva para não ter as calorias da uva. Sim, e também a gente pode ter esse resveratrol através de outras substâncias, que ele é um antioxidante. Frutas cítricas são ricas em antioxidantes também. Se a gente usar limão para temperar nossa salada...
Se a gente usar a vitamina C diariamente em outras apresentações, a gente também está tendo antioxidantes no nosso sangue. A gente também está economizando aí sem usar a cápsula. Tudo bem, não como, minha vida é corrida, quero consumir? Perfeito, só que você tem que ter uma orientação para isso, porque senão você acaba sobrando ou gastando coisas que não precisa. O tomate também tem muito antioxidante. É verdade. Então, você tem outras fontes. Outras fontes. E olha, aqui vocês estão entendendo, o objetivo é falar o preço, claro, as escolhas para você ter uma ideia, tem que ajudar no seu bolso, mas também que combinam aí com o estilo de vida saudável que você também consiga colocar para perder peso, que muitas vezes é o objetivo. Perder peso, perder gordura, né? Porque hoje em dia a gente tem que perder gordura e ganhar massa magra. Vamos para outra mesinha? Tem perguntinha do público, Glaucia? Daqui a pouquinho, perguntinha do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto, doutora. Certo. Vamos para o nosso almoço, que essa eu quero ver. O almoço mais barato, a sugestão, o almoço mais caro, mas vamos pensar nas calorias também. Aqui também temos a mesma questão calórica, eu acho que aqui tem um pouquinho menos, né? Ali tem umas 1.200, aqui acho que tem menos. Então aqui tem um pouco menos de calorias, mas depende da preparação do peixinho aqui. Tá, então vamos colocar na tela essa sugestão que você colocou como mais barata do almoço. São 200 gramas, então, de sardinha, 100 gramas de lentilha, 100 gramas de salada de tomate e alface, um copo de suco de maçã caseiro. Que poderia também ser uma água? Poderia ser uma água, poderia ser uma água com limão. Bom! A opção da bebida, pode ser uma água de coco. Tá? A gente pode brincar bastante com essa bebida, porque tem muitos mitos falando, não posso tomar nada durante a refeição, posso tomar alguma coisa durante a refeição? O que acontece? Quando a gente tem muito pouca saliva, o líquido ajuda na mastigação. A nossa digestão começa na boca. Então, tomar um pouquinho, que seja, não é para você se empanzinar de líquido, acabar consumindo muitas calorias sem aquele fundo de fibras. Então, um pouquinho de líquido não faz mal e ajuda na digestão. Perfeito. O que eu quero salientar aqui? A gente tem alimentos muito bons como a lentilha, que são muito pouco usados na alimentação do brasileiro. Ela não é cara, ela é rica em nutrientes. Você pode fazer uma apresentação à la feijão, no caldo, mas você pode fazer uma saladinha de lentilha. Você pode colocar pedacinhos de legume. Fiquei com vontade da lentilha. Lentilha é muito bom. A lentilha é muito boa e ela é um pouco esquecida e ela é um produto barato, que rende. Que a sua família vai estar bem nutrida. Sabe como fica gostosa também, para quem gosta daquela... Ela no lugar da quinoa, então você assim, faz com cebola, tomate, um pouco de azeite, limão, ela fria, né, claro? Ela fria. Nossa, fica bom demais. Muito bom. Então, e é uma opção legal agora que vai entrar o verão. E ela é uma opção boa para inverno, que a sopinha de lentilha também acalenta bastante aquela fome. E ela tem muita proteína. A sardinha é uma ótima opção. Você pode fazer escabeche e ela é um alimento barato, rico em ômega 3, a gente estava falando de antioxidantes. E a gente tem que ensinar nossos filhos a comer sardinha, porque a sardinha tem uma fama horrível de ser um peixe barato, ruim. E não é. Ele temperadinho, escabeche, na panela de pressão, é uma delícia. E ele dá um outro gosto, uma outra vida na salada. Ai, doutora, mas eu detesto comer folha, eu não aguento mais comer salada. Por que a salada tem que ser ruim? Por que a gente tem que comer ela pura, horrorosa, se você não gosta? Não, a salada tem que ser gostosa. Vamos picar uma couve fininha, vamos pegar essa alface, picar ela direitinho, colocar grãozinhos de mostarda. Vamos mudar o gosto dessa salada. Tempero normalmente não é calórico. O que é calórico? O azeite em demasia é calórico. Muito sal também não faz bem. Mas o gosto dos alimentos é delicioso. Se a gente tem um pouquinho de criatividade, dependendo só o picar diferente. Um molhinho de mostarda, assim? Um pouquinho de mostarda, azeite e limão no temperinho? No temperinho fica ótimo. Melhora o tomate. Às vezes, não gosto do tomate em rodela. Meu filho não vai comer. Mas se a gente picar ele pequenininho, fizer tipo um vinagrete, ele vai gostar disso. Também acho. Isso aqui tá show, achei. Dá pra comer bem aqui. Dá pra comer bem e bem simplesinho. E uma coisa que qualquer um pode ter em casa. Sem dúvida. Gostei. Vamos então colocar agora a sugestão de almoço um pouquinho mais caro, mas que também tá na nossa linha do saudável. Olha lá. A opção então mais cara. 200 gramas de salmão, 100 gramas de quinoa, um prato de sobremesa de salada de folhas, mix de alface e rúcula, 4 bolinhas de mussarela de búfala, tomatinho cereja, ele é mais caro mesmo,
e 1 copo de suco de uva integral. Você viu? Nem tinha me atentado para quinoa que ia entrar aqui. Comentei que a gente pode fazer a lentilha da mesma forma que você faz a quinoa. Então, a opção barata ótimo. e a opção mais cara. A quinoa é um pouquinho mais caro. Mas o que acontece? Por que eu pus o suco de uva aqui para mostrar? Uma alimentação ótima, saudável, que tem muitas calorias por causa do suco. Então, assim, eu tô comendo super bem, tô comendo salmão, mussarelinha de búfala e tal. Você coloca um suco de uva integral, se tua vontade é emagrecer, você atrapalhou seu almoço. Tá. Entendeu? Sabotou Você ali. sabotou ali, aumentou o índice glicêmico de uma ótima refeição. Tá. Então, essa é a grande pegadinha. Por que muita gente chega no consultório e fala assim, não estou emagrecendo e faço tudo muito natural? Porque, às vezes, você se sabota em pequenas coisas. Então, se a gente mudar isso aqui para aquele suco simples, barato, Tá. de maçã, a gente já caiu as calorias. E um de limão. Um de limão. Tá. Uma água com limão, uma água com gás que seja. Tá. Você já mudou a composição desses alimentos. Ou a mussarela de búfala é ótima, às vezes você não precisa usar muito dela, pois só para ela temperar um pouquinho. Eu corto uma mudar. bolinha em 1000 pedaços, gente. Rende que é uma beleza. Rende, muda sabor, tá? Você pode fazer um molhinho pesto, que é bem temperado, com pouco azeite, e jogar aqui. Então, dieta, comida saudável não tem que ser sem sabor. E dá pra misturar também, né, com a opção mais barata. Dá pra gente colocar, ao invés do cerejinha, aquele, mas manter a rúcula e o alface, que daí também ele vai ficar no meio. Aí, se você não quiser usar 4 bolinhas, você usa uma. E o que eu sempre E pode ser outro peixe também, né? E pode ser outro peixe. Aqui foi uma opção do salmão, porque salmão você pode comer até cru. É verdade. Você pode marinar, ele combina bem, o defumado combina bem com a salada. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer também é que, assim, o alimento, a gente tem que ter tempo para comer. Não adianta nada a gente estar comendo super bem se a gente engolir a comida e não sentir essa comida. Então, qual é a ordem correta de uma alimentação? Folhas verdes, salada primeiro, alimentos cozidos e proteína depois. Porque quando você chegar no mais calórico, na quinoa, você já está um pouco saciado, você já não vai estar enlouquecido pela comida depois. Saber que, assim, entrada, prato principal e sobremesa não é à toa. Ela existe, os tempos existem. Até pra gente ir comendo menos. Então, assim, muita salada, um prato principal adequado e menos sobremesa. Se sobra só um pedacinho da sobremesa. Tem perguntinha do público na tela. Ainda não? Já vamos pro lanche da tarde? Desculpa, Galson. Lanche da tarde. Pensei que a gente já ia colocar a pergunta do público. Lanchinho da tarde, opção mais barata. Vocês estão vendo que dá pra gente fazer muita coisa legal aqui. E isso ainda é uma aula de supermercado, né? Então, a opção mais barata, mais cara, aproveitando que eu tô aqui. 2 scoops de whey. 1 copo de leite de amêndoas e frutas vermelhas. Esse vai ficar mais carinho mesmo. Mas o mais barato é 1 copo de leite de soja batido com pera ou maçã. Os leites de grãos estão tomando muito mercado, muita gente está apetecendo por isso. Então a gente tem a opção de soja, sempre um pouco mais barato. Só que agora a gente tem a opção de coco, a gente tem a opção de leite de amêndoas. A gente tem que olhar muito as calorias desses leites e o preço para poder adaptar isso na dieta. A amêndoa, claro, é mais caro, né? Tanto a farinha, a amêndoa em si, lógico, ela é mais cara. Mas assim, as frutas vermelhas são sempre uma ótima opção, porque baixo índice glicêmico, se a gente tirar a uva que tem um índice glicêmico maior, mas dá saciedade, sabe? Tem antioxidantes. Então, as frutas vermelhas, elas podem sim estar aí no meio, não precisa estar todo dia, que é uma coisa mais cara, mas é um ótimo alimento, um moranguinho bem lavadinho, é uma ótima opção de lanchinho para a escola, de lanchinho para tarde, no meio do trabalho. Ele dura bem, você pode carregar, assim como a maçã. Doutor, eu coloco tomates. Pode ser também e é barato, né? Assim, tomate pensando. É uma fruta no final das contas. No final das contas, exato. Tomates. Pode, de repente, né, aqui tomates, pode ser uma sugestão. Eu acho a do iogurte que você comentou também uma sugestão interessante. O iogurte eu acho sempre uma boa opção. Se a gente não tem... Que hoje a gente também tem... Ele é bem mais barato. Né? Ele é bem mais barato que o whey. O whey é para aquelas pessoas que têm indicação de suplementação de proteína, não é para qualquer um também. Tá? E assim, o iogurte qualquer um pode comprar. Sou intolerante à lactose. Você tem opções baratas sem lactose. Então é uma opção que você pode estar ali, deixa no teu trabalho naquela geladeirinha,
sabe? Tô com fome, como ali, e pode ser bem gostoso. Se a gente colocar no meio de uma gelatina, do agar-agar, um pedacinho de frutas, a gente consegue mudar totalmente esse iogurte. Aí aqui a gente tem a opção do mais barato que a gente comentou, né? Que é a maçã com o leite de soja. Também pode ser um iogurte. E hoje a gente tem a opção também de fazer os iogurtes com os leites. A gente compra os lactobacilos, põe e transforma isso no nosso iogurte caseiro. Perfeito. Vou lá e já volto pra gente continuar, então, que tem o jantarzinho e perguntinhas do público, hein, gente? Mandem. Vamos lá. Lanche da tarde, já falamos. Agora a gente vai pro jantar direto. Pro jantar direto. Qual é a minha sugestão para jantar? Jantar é mais difícil. Aqui a gente tem a quinoazinha, a gente pode ter um arroz integral, mas de preferência, Carol, se você está tentando emagrecer, a gente tenta tirar esses carboidratos de índice glicêmico, por mais que sejam integrais, da noite. Isso é uma polêmica, né, doutor? Porque o povo, assim, as pessoas, o povo, desculpa, assim, tem que falar muito sinceramente, ainda insiste que quem não pratica atividade física, quem não tem um gasto, pode se alimentar de algumas coisas e que vocês falam aqui que não pode. Então, me conta essa história, doutora. Então, a gente tem linhas que falam que depois das 6 horas da tarde não é bom, porque se aumentar o índice glicêmico, a gente faz bloqueio hormonal à noite. À noite. Os estudos não mostram, assim, enfaticamente que isso geraria algum resultado maior, mas fisiologicamente a gente vê... Vocês veem. Grande diferença. Então não custa diminuir, evitar frutas. Você tem até 6, 7 horas da noite para comer, depois não. Depois vamos tentar mais proteína, vamos tentar uma alimentação mais leve, até para a gente poder dormir melhor. O nosso corpo tem que dormir, tem que descansar. Se você comer um caminhão à noite, esse descanso vai estar comprometido, que ele vai estar trabalhando muito. Para digerir, né? Para digerir isso. Então... tem tanta coisa legal que dá para comer, a gente tem que ser mais criativo. O que eu vejo? A falta de criatividade. Às vezes o médico passa, vai comer frango. Todo dia aquele franguinho grelhado com alface. Ninguém aguenta. Carol. Ninguém aguenta. Vamos pegar esse frango, colocar um curry. A gente pode fazer um curry de frango e comer à noite muito bem. Bom. Tá? A gente pode fazer esse frango desfiadinho em forma de saladinha, colocar um queijinho branco, colocar folhinha de repolho, temperar isso com mostarda, ou até um molhinho de tomate. Pode fazer uma sopinha gelada, uma sopinha quente. Então a gente tem muitas opções e que não vão mudar nesse preço. Aqui, por exemplo, você representou com repolho, mas poderiam ser legumes. Então, aí quais que tem o preço melhor? Abobrinha. Abóbora, também barato. Berinjela. Chuchu. Chuchu é muito barato. Chuchu rende horrores. Rende muito. A própria couve, se você... couve. A couve rende e é um alimento que você pode congelar. Você pica... Deixa ela congeladinha em porções, e você pode estar usando ela em vários tipos de preparação. Porque couve, flor e brócolis é um pouquinho mais caro, né? Então aí a gente investiria no grupo, do mesmo grupo, só que pensando na couve, na folha. Na folha da couve. Couve-manteiga. Couve-manteiga. Então aqui a gente tem a opção para a noite. Vamos para a nossa mesa mais cara e dar uma olhada o que a doutora sugere na noite, quando pode ser uma opção aí com um valor um pouco maior. Aqui a gente já entra com os cogumelos, cogumelo mais carinho, um mix de legumes cozidos, podem ser legumes no vapor, uma carne vermelha. Quanto mais massinha, mais gordura tem essa carne. Então a gente pode, aqui foi um filé mignon, mas a gente pode inverter, colocar um patinho picadinho. Patinho moído. Um patinho moído. A gente pode fazer aqueles rocamboles de carne moída, recheados. Bom. Com legumes. Bom. A gente pode fazer almôndegazinhas para noite no molho de tomate. Já ensinei lá no meu canal esses negócios aí. Então assim, legal. E a mesma carne com uma carinha diferente. Carol. E não muda muito o preço. Aqui tem um arroz, o preço também é assim, uma incógnita, que quanto mais integral, arroz negro, ele vai subindo muito o preço. Então a gente pode sim fazer um mix. Doutora, não consigo comer arroz integral. Como que a gente transforma um arroz branco num arroz integral? Legumes, verduras desse arroz. Uma porção de arroz para umas 3 porções de legumes. Você faz um arroz colorido e que diminui muito esse índice glicêmico dele. Boa. Sabe? Sim. E aí você consegue mostrar até pro teu filho como é bom comer. Quanto menor você picar os legumes, mais fácil vai ser de
aderir a essa nova preparação. Couve-flor é uma ótima sugestão para misturar no arroz, porque não parece. Não parece. Tanto, e se você colocar um alhinho, bom também. vai ficar uma delícia e você não vai sentir a diferença. Agora, eu vou colocar a perguntinha do público e vou fazer um comentário aqui. Tem poucos produtos alimentícios, porque a gente não consegue viver sem eles também. Eu falei isso outro dia, não dá pra viver na bolha, a gente quer se alimentar no máximo de comida todo dia, lógico. Mas, gente, a indústria também está desenvolvendo um monte de coisa, também pensando... na facilidade das pessoas. Não dá, e numa série de coisas. Comida, e outro dia eu ouvi a Renatinha Rea falando, achei legal. Só tem 3 minutos, mas isso é muito legal que eu vou falar. Ela comentou uma coisa, não tinha parado para pensar, doutora. Essas empresas geram emprego, que geram renda, que alimentam famílias, então não dá para bater na indústria. Então, eu fiquei pensando nisso tudo. Então, assim, a gente quer comida. Então, tem um equilíbrio, bom senso, que a gente pensa nas duas coisas, na saúde, mas também que gera emprego. Fiquei pensando nisso, gente, pirei na ideia, mas quero colocar para você pensar em casa também. Eu não consigo, né? É importante todo mundo pensar. Então, vamos pensar no equilíbrio. Deixa eu colocar a perguntinha do público na tela. Porque no final o produto alimentício acaba sendo mais caro que a comida mesmo, né? Esse que é o lance. Adriana, obrigada, um beijo pra você. Qual a melhor opção, então, para substituir o ovo? Então, o ovo pode ser substituído muito bem pelas carnes, ele pode ser substituído pelo queijo, ele pode ser substituído pelo leite. Então, a gente tem cogumelo. Então, a gente tem várias opções de substituição. Vai do gosto de cada um. Por outra proteína, tem que pensar em proteína. A gente tem que pensar que a gente tem 3 tipos básicos de alimento: gordura, proteína e carboidrato. Se não é proteína e gordura, é carboidrato. É verdade, é por eliminação dos macronutrientes. Vamos lá. Mais uma perguntinha, dá tempo na tela, olha lá. Obrigada, Paty, um beijo. Na sobremesa, posso colocar um quadradinho de chocolate 70% cacau? Aquele quadradinho bacaninha? Pode, 10 graminhas? 10 graminhas. E ele é rico em ferro. Para pessoas que têm anemia, que procuram também antioxidante, só que o chocolate tem que ser chocolate. Não pode ser manteiga de cacau. Tá? Então, assim, chocolate é bom sim, até esse quadradinho, vamos supor o leite. Eu não quero bater com a fruta. Eu posso bater com o chocolate, eu posso diluir, fazer um tipo de um chocolate quente? Pode. E um pouquinho de canela, vira um cafezinho, vira um cappuccino aí. Bom, gostei. Dá tempo de mais uma? Na tela, temos 1 minuto, hein? Não dá. Nenhuminha? Acabou, doutora. Que Mas pena, eu acho que a gente leva maravilhoso, uma bagagem de informação dessa pauta. Sim. Da parte nutricional, da parte do bolso, das escolhas. E eu fechei falando esse lance aí das empresas que geram empregos. Grande parte da nossa população tem que viver com o mínimo. Então, esse mínimo pode ser gostoso. A gente tem que ser criativo, a gente tem que saber que os alimentos existem para a gente viver bem, que a indústria existe para ajudar. Se a gente não tivesse indústria, a gente não teria alimento para todo mundo e esse alimento não chegaria. É verdade. E assim, a gente tem que usar isso tudo a nosso favor. Também acho. Equilíbrio e bom senso. No final, a gente sempre chega nesse pensamento. Quem quiser saber mais, tem que seguir super médica, nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Vai lá no Insta, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela. Luísa com S, tá? Doutora abreviado Ana Luísa Vilela. E tem o site da clínica, que é o slimform.com.br. slimform.com.br. Já encontra o trabalho da doutora. A gente volta.